Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais um evento da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, nesse mês de prevenção de suicídio. Estou aqui com o colega Humberto Correia. Vou apresentar ele. Agradecer novamente assim por aceitar o nosso convite para participar das nossas atividades. Obrigado, Humberto. Então, Prazer, Humberto é Fernando. professor titular de Psiquiatria da Universidade Federal de Minas Gerais, professor 1A do CNPq, presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, presidente da Associação Latino-Americana de Prevenção do Suicídio. Então, passo a palavra para ti, Humberto. Só avisar o pessoal também que podem fazer perguntas ali pelo bate-papo, ali pelo chat, ali depois ao final a gente faz as perguntas para o Humberto. Certo? Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Prazer estar aqui com os colegas do Sul, mesmo que virtualmente, né? Só vou partilhar minha tela aqui. Deu certo? Deu. Bom, então, de novo, muito obrigado, Fernando, os colegas aí do Sul. Nós vamos conversar um pouquinho sobre suicídio em médicos, né? Que é um assunto, acho que é importante, muito negligenciado, como quase tudo que cerca o suicídio. E eu já vou começar fazendo uma pergunta para os colegas, que é a seguinte. Na opinião de vocês, os médicos se matam mais do que a população geral ou não? Né? E outra pergunta é se isso tem aumentado ao longo do tempo ou não. Né? Espero que no final a gente consiga chegar nessas respostas. Vocês vão ver que tem algumas coisas surpreendentes, pelo menos a mim me surpreenderam. Mas antes de entrar propriamente na questão do suicídio em médicos, né, eu sempre gosto de fazer uma breve introdução histórica para a gente entender do que nós estamos falando, né, do que é o suicídio hoje em 2020. E como nós temos séculos e séculos e séculos de um peso histórico que faz com que muitas vezes nós tenhamos uma forma de lidar com esse tema ainda cercada de estigma e de tabu. Essa palavra, suicídio, é uma palavra latina que é formada pela junção de dois vocábulos, o pronome suis, si mesmo, o verbo caederes, ação de matar, então ação de matar a si mesmo. Apesar de ser uma palavra latina, ela não tem origem em Roma. Ela é uma palavra que surgiu, na verdade, bem tardiamente, lá no século XVI. Acredita-se que nesse livro aqui, Religio Medici, do Thomas Brown, na Inglaterra, é que se tem usado pela primeira vez essa palavra suicídio, e a partir do inglês chegou no francês e em outras línguas. Segundo o Weiss, essa palavra teria sido usada em português pela primeira vez em 1838. Não se usava essa palavra em língua portuguesa. 1838 é o ano da edição na França do livro do Esquirol, As Doenças Mentais, que tinha um capítulo 10, dedicado ao suicídio. E ele usava a palavra le suicide em francês, e provavelmente, então, médicos brasileiros que leram francês, o livro dele, começaram a usar em língua portuguesa. Bom, eu disse que os romanos nunca usaram essa palavra suicídio, não existia no mundo romano, eles usavam essa palavra, esse termo, né, morte voluntária. E o suicídio, ele existe desde que o ser humano existe. Nós temos entre os egípcios um poema de 2.500 anos de Cristo, ou seja, 4.500 anos atrás. O título do poema é O Diálogo de um Homem Cansado de Viver com a Sua Alma. Basicamente, um depressivo grave discutindo com a sua alma sobre as suas ideias de morte. Ao longo da história egípcia, o suicídio foi visto ou aceito pela sociedade de formas muito diferentes. Algumas vezes o suicídio sendo reprimido, outras vezes não. Cleópatra, ela fundou o Clube dos Adoradores do Suicídio. Para Cleópatra, pelo menos na parte da elite da sociedade egípcia na época dela, o suicídio tinha até um certo glamour. Ela, inclusive, se mata, né? Os incas tinham uma deusa, Ixtab, a deusa protetora dos suicidas. Então, entre eles, quem suicidasse tinha direito a uma deusa que os acompanhava no pós-vida. Os vikings, que morriam em batalha, eles participavam de um banquete eterno ao lado dos deuses.
Se você fosse viking e morresse doente numa cama, você ficava preso no estábulo junto com os escravos. Se você se matasse, você tinha o direito de participar desse banquete. Não no mesmo nível dos deuses e dos guerreiros, mas você podia participar desse banquete. Ou seja, para um viking, era mais honroso você tirar a própria vida do que você morrer doente numa cama. E entre os orientais, nós temos milhares de relatos de suicídios que nos chegaram, né, de culturas orientais primitivas. Por exemplo, no Japão primitivo, quando faltava comida, o idoso se afastava da comunidade para morrer sozinho e assim sobrando comida para os mais jovens. E no mundo dito cristão ocidental. Começar essa historinha falando aqui de um suicídio muito famoso, talvez o mais famoso de todos. Lucrécia, aqui nós estamos em 300 a.C. Lucrécia era uma nobre romana. Roma, na época, não era uma república ainda, era dominada pelos etruscos. E um desses nobres etruscos, dos Tarquínios, violentou Lucrécia. Ela então chamou o marido, chamou o pai e se matou na frente dos dois como uma forma de dizer que aquele ato sexual não tinha sido consentido. É um suicídio muito famoso por várias razões, entre outras porque isso culminou numa revolta em Roma, a expulsão dos etruscos e a instalação da República Romana por volta de 300 a.C. E no mundo ocidental cristão, né? Nas primeiras comunidades cristãs primitivas, primeiro, segundo séculos depois de Cristo, o suicídio não tinha a conotação moral que tem para a gente hoje. Eram frequentes cristãs fugindo dos seus perseguidores, que se matavam, e eram chamadas de lucrécias cristãs. Suicídios coletivos de cristãos aconteceram vários, né? E havia, inclusive, seitas cristãs, no início, nos primórdios do cristianismo, que admitiam a possibilidade do suicídio. Não que incentivassem, mas que admitiam a possibilidade do suicídio, inclusive como uma forma do cristão mais rapidamente chegar no reino de Deus. A Bíblia está repleta de passagens do tipo: o que vale é o reino de Deus, a vida na terra não tem valor, e coisas do tipo. Bom, isso começou a mudar num determinado ponto, e se nós conseguirmos estabelecer um momento de mudança, é certamente aqui, Santo Agostinho, Cidade de Deus, século IV depois de Cristo. Santo Agostinho não era católico, ele se converteu tardiamente, a mãe dele sim era, né? Ele era um intelectual brilhante. Depois da conversão, ele foi nomeado bispo de Hippo, norte da África, região de origem dele. O que Santo Agostinho vai falar aqui no Cidade de Deus? Aqueles que matam a si mesmos são covardes, incapazes de enfrentar os seus testes. É a sua vaidade que os induz a dar importância ao que os outros pensam deles. Nenhuma circunstância desculpa o suicídio, nem mesmo o estupro. Se a alma de Lucrécia permaneceu inocente, ela não tinha razão para se matar. Para Santo Agostinho, o suicídio não é um pecado, é o maior pecado de todos. Ele vai pegar o 6º mandamento, vai colocar uma vírgula: não matarás, vírgula, nem a si mesmo. Para Santo Agostinho, o suicídio é um homicídio que a pessoa faz contra si mesma e por vaidade, futilidade. Na verdade, a história é complexa, como frequentemente é, né? Santo Agostinho, ao chegar no norte da África, ele se confrontou com uma seita cristã, os donásticos, uma dessas que admitiam a possibilidade do suicídio. E entrou numa disputa, então, política e teológica contra os donásticos. Quem ganhou? Santo Agostinho, né? Santo Agostinho é um dos pilares do pensamento cristão ocidental, né? Fortemente influenciado por um certo neoplatonismo. Platão era contra o suicídio. Platão dizia que o cidadão não podia privar a cidade da sua existência, né? Apesar de que Platão admitia algumas exceções. E, influenciado muito por isso, né, nós temos o pensamento aqui de Santo Agostinho, que é algo que foi se constituindo enquanto pensamento majoritário a partir daí. Nos concílios subsequentes a Santo Agostinho, o suicídio passou a ser primeiro reprimido e depois perseguido
pela Igreja Católica, que passou a ser tão dominante em todo o mundo ocidental europeu. Determinou-se que o suicídio só poderia ser fruto de uma fúria demoníaca, Concílio de Arles, 452 d.C. Isso não era coisa de Deus, é coisa do demônio. Quem suicidasse não poderia ser enterrado no cemitério cristão nem receber as honras fúnebres. Quem tentasse suicídio seria excomungado do mundo cristão. E os vários estados que foram surgindo, todos eles passaram a incorporar nos seus códigos civis e penais punições aos suicidas. O rei Edgar da Inglaterra, século X, determinou que o suicida seria classificado na mesma categoria de criminosos de todas as espécies. Luís XIV determinou que o suicida seria arrastado em praça pública, o rosto voltado para o chão, e depois seria esquartejado e jogado na estrumeira. Nós temos vários estados que determinaram que a família do suicida não teria direito de herdar os bens. E outros, curiosamente, que determinaram punições a quem tentasse suicídio. Em vários estados, quem tentasse suicídio respondia um processo que podia culminar, por exemplo, com a pena de morte. É curioso. Mas o fato é que até hoje, mais de 30 países no mundo criminalizam a tentativa de suicídio. E nesses mais de 30 estados, se a pessoa tenta suicídio, ela responde a um processo criminal que pode resultar em prisão ou multa ou o que quer que seja. No Brasil, bastante cedo os nossos códigos penais deixaram de criminalizar a tentativa de suicídio. Em grande parte por influência francesa. Pinel, Esquirol eram revolucionários franceses, e para eles não era questão de tornar o suicídio um assunto nem religioso nem legal, mas como um assunto da ciência, um assunto médico. Isso foi incorporado cedo no Código Penal brasileiro. Mas o fato de fazer parte do código, no caso aí de não fazer, não tira o estigma que milenarmente está associado a esse ato. O Papa Bento XV, 1918, há 102 anos atrás, ele admitiu a possibilidade de que o suicida pudesse ser enterrado no cemitério cristão. Diz ele, porque o suicida pode ter se arrependido no segundo anterior à sua morte. Ou seja, não se trata de permitir o enterro do suicida, mas a partir da hipótese de que ele pode ter se arrependido, então é melhor deixar enterrar. Bom, nessa altura, os senhores devem estar se perguntando, né, o que eu tenho a ver com tudo isso em 2020? Né? O que eu tenho a ver com Santo Agostinho, um sujeito que morreu há mais de 1.500 anos atrás? Né? Então, eu trouxe um extrato de uma sentença de um juiz federal brasileiro, século XXI. A situação é a seguinte. Esse militar se matou em serviço usando a arma de serviço. A família entrou na justiça tentando equiparar isso a um acidente de trabalho ou um adoecimento mental. Militar, as pessoas se matam com métodos de mais fácil acesso. Militar, quase todos os suicídios são com arma de fogo e quase sempre com arma de serviço. Médico, em geral, se injeta alguma substância. Já é uma primeira informação. Mas o que diz esse juiz federal brasileiro? Sendo o suicídio um fato interno decorrente da própria vontade do suicida, primeiro grande equívoco, nós sabemos que praticamente 100% dos suicidas tinham uma doença mental quando se mataram, né? E não da vontade ao fato de outro. Ele continua no item 2. Tratando-se de um ato ética e moralmente reprovável, não pode ser equiparado à morte do militar no cumprimento do dever por doença ou acidente. Premiar o suicídio com promoções e pensões contraria o senso ético e moral. E ele continua. Do ponto de vista lógico, jurídico, é tão incabível indenizar-se aquele que injuria a si próprio quanto aquele que injuria ao outro. Esse juiz foi certamente mal assessorado do ponto de vista científico. Mas o mais interessante dessa sentença, que é uma sentença extensa, ela continua, é o seguinte. Esse juiz brasileiro, federal brasileiro, não parece Santo Agostinho esculpido em Carrara? Não parece que nós estamos relendo Santo Agostinho aqui na sentença do juiz? Por quê? Santo Agostinho é um dos fundadores do nosso pensamento. Sem percebermos, nós pensamos como ele, agimos como ele. É como se fosse um vírus cultural que é introjectado lá no nosso núcleo celular no momento que nós somos concebidos.
sem perceber que isso acontece. Às vezes temos a tendência a nos achar muito originais, né? Mas, né, talvez essa original seja só a casca, né? Porque o núcleo acaba sendo realmente tendo uma influência cultural muito grande. O fato é que esse estigma, né, ele leva a várias repercussões. Número de mortes nos Estados Unidos em 2009, vocês veem aqui em azul, diabetes, câncer de pulmão, suicídio. Esse número está errado. Em 2019, esse número passou a ser 45 mil suicídios. O número de suicídios nos Estados Unidos e no Brasil aumentaram cerca de 20% nos últimos 10 a 15 anos. Investimento em pesquisa nos Estados Unidos, diabetes, câncer de pulmão, HIV, suicídio. Segundo o DataSUS, no Brasil foram 13.500 suicídios em 2018. Cerca de 10 mil mortes secundárias ao vírus do HIV. No Brasil, morre-se mais por suicídio, particularmente os jovens, do que por HIV. Com uma nuance nisso aí. O número de mortes secundárias ao HIV no Brasil é muito próximo do real, as perdas são pequenas. Nós temos certeza que o número de suicídios no Brasil é subnotificado. Internacionalmente, estima-se uma subnotificação no Brasil de 20% a 30%. Não preciso lembrar para os senhores a absoluta desproporção que existe de investimento em pesquisa e prevenção em uma causa e outra. Naturalmente, não estou aqui também advogando que não se deva investir cada vez mais em relação ao HIV e outras doenças. É só para lembrar, para provocar, né, em relação a essa enorme diferença que existe entre as duas causas. É por isso que surgiu, então, entre outros, o Setembro Amarelo, né, a partir do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. No Brasil, a partir de 2014, criou-se essa campanha com o objetivo, então, de sensibilizar a opinião pública para esse assunto. Eu vou passar um videozinho bem curtinho de uma campanha que nós fazemos aqui em Minas Gerais. Como é que você tá? Voltando da caminhada? Que beleza, tá caminhando todo dia, Jandira. E quem te viu, quem te vê, hein, coisinha. Outro dia você tava com esse pensamento de morrer e agora você tá tão milhão. Ou então, minha filha, é para isso que eu tô te ligando. Pode chamar você para encaixar no movimento Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção do suicídio, minha filha. Amarelo, para prestar atenção, que é isso que nós precisamos fazer. Procurar ajuda, procurar um profissional da saúde, tentar livrar essa tristeza, que nem sei. Eu fico tão satisfeita de ver você assim, hoje. E foi ajudando você que eu descobri que a gente pode ajudar muitas pessoas. O Setembro Amarelo é modo de prevenir, coisinha. Do mesmo jeito que a gente previne uma cárie usando um fio dental, a gente pode prevenir o suicídio cuidando do fio dental da gente e das pessoas que estão perto de nós, uai. O fio dental da gente tem hora que embola, começa a vir umas ideias ruins, né? E para desembolar a gente precisa de ajuda. Tem que entender que suicídio é emergência. Tem que procurar um profissional de saúde, né, coisinha? Só que tem um rebu para falar desse assunto. O Setembro Amarelo é para quebrar esse rebu, Jandira, para nós se ajudar e ajudar quem está precisando. E nós vai falar assim, ó, quem previne, prevê. E quem prevê, não deixa acontecer. Vamos encaixar? Então tá, coisinha. Tchau. Então, esse é um videozinho que a Associação Mineira de Psiquiatria fez, destinado ao público leigo, né, de falar sobre o assunto. E, para nossa surpresa, teve assim, dezenas de milhares de compartilhamentos, de visualizações. Então, assim, acho que atingiu o objetivo. E falar em mineirês. Não sei se vocês aí do Sul entenderam o mineirês. Entenderam? Entendemos. Isso, para começar a chegar no nosso ponto, né, a questão como o estigma ele influencia o modo como nós médicos percebemos o suicídio e como isso pode influenciar o próprio suicídio do médico, né? A literatura descreve um termo chamado sobreviventes, que seriam aquelas pessoas que perderam alguém próximo para o suicídio. Então, os familiares, os amigos próximos de um suicídio, a literatura chama de sobreviventes.
né? E para cada suicídio que acontece, um certo número de sobreviventes é profundamente impactado, né? O luto de um sobrevivente, frequentemente, é um luto muito mais difícil do que um outro tipo de luto. Sentimentos de como culpa, arrependimentos e coisas outras complicam esse luto. Em geral, os sobreviventes têm mais depressão e mais risco de suicídio, né, do que a população geral, né? Mas essa revisão sistemática, ela analisou o estigma relacionado aos sobreviventes e mostrando que a quase totalidade deles percebiam alguma forma de estigma. É como se eles fossem, entre aspas, recriminados pela sociedade pelo fato de alguém próximo a eles terem suicidado, né? Boa parte deles se sentiam evitados pelo seu círculo de amizades, evitados pelos amigos e conhecidos. O próprio sobrevivente, ele próprio, ressente esse estigma, né? Boa parte deles com sentimentos de culpa, por exemplo. 85% deles com sentimentos de culpa. E isso na clínica nós temos que estar atentos. Eu já perdi vários pacientes com suicídio. Eu trabalho com suicídio há quase 30 anos, né? E muitas vezes o familiar, né, na dificuldade de vivenciar essa culpa, acaba projetando isso no outro. Esse outro pode ser, inclusive, o médico, né? Então nós temos que estar muito atentos a essas emoções, né? E as consequências disso é que frequentemente não há funerais quando uma pessoa suicida. Esses sobreviventes se retraem socialmente. 30% deles não falam que foi suicídio, escondem, né? E as consequências disso é sentimentos de culpa, de vergonha, isolamento social, luto patológico, mais depressão e também mais suicídio. É um grupo de risco para suicídio. E os profissionais de saúde, os médicos em particular, nós podemos pensar, bom, o suicídio realmente é um assunto ligado a muito estigma, os sobreviventes, eles sofrem muito com isso, mas nós, profissionais de saúde, nós médicos, nós somos treinados para lidar bem com isso, né? O que os senhores acham? Realmente, quando chega um paciente que fez uma tentativa de suicídio no serviço de urgência, ele é tratado como os outros, né? Infelizmente, parece que não. Essa é uma outra revisão sistemática, né, que vai falar justamente sobre isso, né? Em geral, os profissionais de saúde, os médicos, relatam intensos sentimentos de frustração, de hostilidade em relação a esses pacientes que fizeram tentativa de suicídio, né, de raiva, muita ansiedade e insegurança, eles não sabem bem como lidar com isso, e deficiência técnica, eles não se sentem preparados tecnicamente para lidar com essas pessoas que fizeram tentativas de suicídio. Parece que não tem muita diferença em relação aos vários países. Então, essa revisão sistemática tinha mais de 40 estudos de países diferentes e em décadas diferentes. Pouco mudou quando nós comparamos os estudos mais recentes com os estudos mais antigos. Parece que isso é algo que perdura. A grande boa nova dessa revisão sistemática é que, ao que tudo indica, o treinamento desses profissionais de saúde reduz o estigma. Qual é o profissional que tem menos estigma em relação à tentativa de suicídio? Ou ao suicídio, de uma forma geral? É o psiquiatra. Não é que não tenha, é o que tem menos quando comparado aos outros profissionais, provavelmente porque algum treinamento ele recebe. Tudo que é estigmatizado, nós fingimos que não existe, nós jogamos para debaixo do tapete. Nossas escolas médicas falam pouco sobre isso e tem pouco treinamento sobre isso, né? Isso aqui nós vamos deixar. Não, vamos conversar sobre isso. Aqui está falando sobre as atitudes, né, como os pacientes, esses pacientes que fizeram tentativa de suicídio, eles percebem os cuidados ou a atenção que eles receberam no serviço de saúde. E vocês podem imaginar que a percepção que eles têm é a pior possível, né? Eles não se sentem adequadamente cuidados, eles se sentem preteridos em relação a outros pacientes, e o sentimento que esses pacientes que fizeram uma tentativa grave de suicídio têm ao serem atendidos por esses médicos é o pior possível. E aí nós entramos na questão dos médicos, né? Algumas coisas interessantes. Esse aqui é uma
uma meta-análise publicada em 2004 no American Journal, que avaliou taxa de suicídios em médicos, dividindo em homens e mulheres, médicos e médicas, entre outras coisas que eles analisaram. E eles mostraram que, em médicos, os médicos suicidavam cerca de 40% mais do que os homens da população geral, as mulheres mais do que o dobro das mulheres da população geral. Uma informação, que eu imagino que todos tenham, mas é sempre bom lembrar, na população geral, homens suicidam 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. No Brasil, dos 13.500 suicídios de 2018, foram 10 mil e poucos homens e o restante de mulheres, 3 mil mulheres. Isso é um dado que se repete em quase todo o mundo, com uma única exceção, que é a China. Homens se matam 3 a 4 vezes mais do que as mulheres, só que entre os médicos tem essa nuance. Os médicos do sexo masculino, segundo essa meta-análise de 2004, suicidam mais do que os homens da população geral, 40% mais, e as mulheres médicas mais do que o dobro das mulheres da população geral. Ou seja, se nós fizermos uma comparação grosseira, na população geral nós temos algo desse tipo, homens suicidando cerca de 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. Quando nós analisamos os médicos, eles estão suicidando um pouco mais do que os homens, e as mulheres médicas muito mais do que as mulheres não médicas, segundo essa meta-análise de 2004. Por que isso? Esse maior número de suicídios em médicos e em médicas. Até os anos 50, a mortalidade geral dos médicos era maior do que a mortalidade da população geral, segundo esse estudo de 2004. A partir dos anos 50, isso começou a mudar, e a mortalidade geral dos médicos começou a diminuir e passou a ser menor por uma série de causas quando comparado à população geral. Doenças cardiovasculares, por exemplo, é uma das causas que o médico morre menos que a população geral. Câncer de pulmão, não tinha essa informação. O médico morre menos de câncer de pulmão do que a população geral. Provavelmente, com o avanço da medicina, o conhecimento de fatores etiopatológicos, sintomas precoces, o médico começou a ter maneiras de reduzir a sua mortalidade quando comparado à população geral. Mas o mesmo não é verdade quando a gente fala do suicídio. Então, no cômputo geral, por causa do suicídio, a mortalidade dos médicos é maior do que da população geral, mesmo considerando que em algumas causas os médicos morrem menos. Por que isso? O mesmo estigma que muitas vezes nós recriminamos na sociedade ou até nos nossos próprios pacientes, nós observamos também nos médicos, o mesmo estigma em relação ao adoecimento mental. Parece que o médico procura ajuda muito rápido quando ele tem uma doença cardiovascular, mas ele não procura ajuda quando ele tem um adoecimento mental. Esse aqui é um estudo feito com médicas, 2.000 médicas norte-americanas. Metade delas admitiu que em algum momento elas tiveram algum problema relacionado à sua saúde mental. Quantas procuraram ajuda? Menos de 4%. E as justificativas para não procurar ajuda são as mais estapafúrdias que vocês possam imaginar. Eu achei que eu poderia superar isso sem ajuda. Bom, se ela tivesse uma doença coronariana, ela não acharia que ela superaria sem ajuda, ela procuraria ajuda, né? Mas parece que uma depressão ou qualquer outra coisa, ela acha que vai passar sozinha, né? Não tive tempo, né? A segunda justificativa mais frequente, e várias outras menos frequentes alegadas por essas médicas, considerando que metade admitiu ou achou que teve algum adoecimento mental, pouquíssimas procuraram ajuda. Bom, esse aqui é um artigo nosso que nós publicamos agora em março de 2020, onde nós, a partir dos dados do estudo de 2004, nós retomamos esses dados e pegamos todos os outros estudos disponíveis depois, até 2020. Fizemos também uma revisão sistemática, uma meta-análise sobre suicídios em médicos e em médicas. Tá? Retomando esse artigo do American Journal de 2004, esse artigo foi publicado no JAMA Psychiatry agora em março. Não vou entrar em detalhes em metodologia, né, mas
metodologia consagrada na literatura internacional para esse tipo de estudo, né? Nós chegamos, após os nossos critérios de inclusão e exclusão, a 32 artigos que foram incluídos na revisão sistemática e 9 artigos que foram incluídos na nossa meta-análise. E a pergunta principal era: médicos se suicidam mais do que a população geral? Sim ou não? E qual a diferença de suicídio em 2020, quando nós falamos de homens médicos e mulheres médicas? Essas foram as perguntas principais. E algumas perguntas secundárias: quais as especialidades mais associadas ao suicídio, fatores de risco, algumas outras perguntas secundárias. Mas o principal é taxa de suicídio em médicos comparado à população geral e, se possível, dividido por gênero, né? Então, para o estudo ser selecionado, ele tinha que ter esse tipo de dado. O que nós mostramos? A nossa meta-análise, ela mostrou uma taxa significativamente mais alta de suicídio em médicas quando comparado às mulheres da população geral, 1,4. Mas, curiosamente, os médicos suicidando menos do que os homens da população geral. E outro dado do nosso estudo é de que tanto nos médicos quanto nas médicas houve uma redução das taxas de suicídio ao longo dos últimos 20 anos. Ou seja, as médicas continuam suicidando mais do que as mulheres da população geral, mas menos do que 20 anos atrás. Os médicos hoje suicidando menos do que os homens da população geral. Uma tendência de queda, tanto nos médicos quanto nas médicas aí nos últimos 20, 30 anos. É como se nós pegássemos suicídio de homens e mulheres na população geral, tivéssemos uma figura desse tipo, o estudo de 2004 seria algo desse tipo, e o nosso estudo mostrou algo desse tipo. Homens médicos suicidando hoje menos que os homens da população geral. As mulheres médicas continuam suicidando mais, mas proporcionalmente menos do que suicidavam há 20 ou 30 anos atrás, com uma tendência de queda ao longo aí dos últimos 20 a 30 anos nessas taxas de suicídios aqui nos médicos, mas também nas médicas. Globalmente, uma redução nas taxas de suicídio nas médicas. E as especialidades mais associadas ao suicídio? A maioria dos estudos aponta 2 especialidades: anestesistas e psiquiatras, como sendo aquelas especialidades mais associadas ao suicídio, quando comparamos com as outras especialidades. E outros fatores de risco associados ao suicídio, né, que, de uma forma geral, são semelhantes àqueles da população geral. Médicos solteiros ou divorciados suicidam mais do que médicos casados. Mesma coisa acontece na população geral. Laço social. Mais laço social, mais proteção. Menos laço social, maior o risco, né? Um conceito de Durkheim lá no século XIX ainda, né? Para Durkheim, o suicídio seria um fenômeno social, não individual. Ele tem uma frase bastante provocativa: cada sociedade está predisposta a fornecer um determinado número de mortes voluntárias. E o que determina isso, entre outros fatores, seria o laço social. Uma sociedade mais coesa, com maiores laços sociais, teria taxas de suicídio menores. Uma sociedade menos coesa, com menos laços sociais, maiores taxas de suicídio. Nós temos mais de 100 anos de estudos mostrando que, por exemplo, crise econômica aumenta a taxa de suicídio. Aumenta o desemprego, o individualismo, a competição, e aumenta a taxa de suicídio por essa redução da coesão social. Esse conceito sociológico a gente pode transportar para o indivíduo. Quem é casado suicida menos do que quem é solteiro ou viúvo. Eu costumo sempre dizer que depende, obviamente, do casamento, né? Mas a regra geral é essa. Quem tem filho suicida menos do que quem não tem. Quem está trabalhando suicida menos do que quem está aposentado ou desempregado. Quem tem uma religião suicida menos do que quem não tem. E é muito menos pela religião e mais pela coesão. A sensação de fazer parte de uma comunidade. Bom, nós já estamos acabando, já estamos realmente nos 2 ou 3 últimos slides. O outro grande achado do nosso estudo foi em relação a adoecimento mental. Nós sabemos que, na população geral, o suicídio está intimamente associado a adoecimento mental.
né? E a depressão, em termos absolutos, é a mais importante, o maior número de suicídios. E nos médicos isso se repete ao que parece, né? Médicos, mais do que a população geral, tem mais depressão e um outro problema sério, mais abuso de álcool e outras substâncias. Então, são as duas doenças que os médicos, mais do que a população geral, padecem, né? Uma coisa interessante que tem um artigo que eu ia mostrar para vocês de 1886, William Nogler, um médico inglês, que resolveu estudar as causas de morte na Inglaterra nesse período, final do século XIX. 15 mil médicos ingleses. Curiosamente, não tinha nenhuma mulher, eram todos homens. E nessa época ele já observou um excesso de mortes de médicos por cirrose hepática, a que ele atribuía sendo devido ao uso excessivo de álcool. Parece que isso não ser nada novo, né? Desde o século XIX já se mostrava isso e os dados continuam mostrando isso. Médicos usando mais do que a população geral o álcool e outras substâncias, além também da depressão, que seria possivelmente outro fator importante nos médicos, que continuam não procurando tanta ajuda, né, psiquiátrica como deveriam e poderiam fazê-lo. Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu estou 100% à disposição para a gente conversar e lamento o finalzinho ter travado aqui. Tudo bem, tudo bem. Obrigado, Humberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ali pelo chat, ali, fique à vontade, a gente vai respondendo. Eu estava assistindo e pensando, né, esse trabalho foi para médicos, né, Humberto? E pensando também na condição dos estudantes, né? Estudantes de medicina. Sim. Nós temos muito menos dados em relação a estudantes de medicina do que nós temos para médicos. Então, se você me perguntar, estudante de medicina suicida mais do que jovens da mesma faixa etária, eu tenderia a te dizer que, na minha opinião, sim. Mas é só minha opinião, né? O primeiro estudo que eu fiz sobre suicídio era estudante de medicina, foi sobre isso, suicídio em estudante de medicina. Então, na época, nós pegamos todas as mortes acontecidas em estudantes de medicina do FMG nos 30, 40 anos anteriores para tentar ver o número de suicídios, né? Mas a gente, na verdade, tem pouca coisa quando a gente fala em estudante de medicina, né? Nós sabemos que o estudante de medicina tem mais do que a população geral depressão, principalmente início e final do curso. Parece também que mais uso de álcool e outras substâncias, né, que são ingredientes aí realmente para aumento de suicídios. Uhum. Eu participei de uma banca de TCC agora já na pandemia, foi virtual, e era justamente assim uma pesquisa que avaliou o uso de psicofármacos nos estudantes de medicina. Uhum. Eles conseguiram, pelo menos dos 300 estudantes da faculdade, conseguiram 60%, 70% assim que responderam. Desses que responderam, 85% usava medicação. Sim. É uma coisa absurda, medicação, né? Mas também drogas lícitas como álcool e outras, né? Bom, na verdade, as taxas de suicídios têm aumentado em jovens, ou seja, a faixa etária dos nossos estudantes no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Hoje, em 1/3 dos países do mundo, suicídio é a principal causa de morte nessa faixa etária aí, que vai de 15 a 29 anos de idade, né? Que engloba a maior parte dos nossos estudantes. Então, acho que é um fenômeno complexo, né? Que não dá para ser explicado só pelo curso de medicina. É um fenômeno global, né? De todos os jovens em quase todos os países do mundo. Frequentemente eu sou provocado pelos estudantes dizendo: não, a faculdade de medicina provoca suicídio. Eu falei: olha, é uma afirmação muito ousada, não arriscaria dizer dessa forma, porque é algo bem mais complexo do que só isso, né? Mas eu acho que tem muita coisa, álcool e outras substâncias. Aí eu vou entrar também numa outra coisa talvez mais provocativa, talvez uma geração menos resiliente do que gerações anteriores, né? Então acho que tem muita coisa. Esse mundo virtual que eles vivem, né? Muito expostos. Eles foram quase que desaprendendo as frustrações dos relacionamentos, né? Que gerações anteriores tinham, né? Virou uma coisa muito virtual, né? E é muito mais fácil o virtual do que o presencial, né? Pensando nos médicos, né, também normalmente assim a gente vê na prática que os pacientes médicos são pacientes difíceis, né, de tratar. Muito difíceis.
muito, É né? muito difícil tratar colega, né? Não, isso. Eu tenho alguns no meu consultório que vêm de longe para não serem tratados pelos colegas da região que eles moram, né? Para começar, eles não querem, né? Uhum. Eu tento sempre, na primeira consulta, fazer um pacto com eles. Olha, você não vai se prescrever nada, você não vai tomar nada sem meu consentimento, mas, assim, às vezes funciona no início, mas logo eles começam né, ter uma tendência a se automedicarem. Né? Então, realmente, são pacientes de uma forma geral, muito difíceis. Nem todos, né? Mas, de uma forma geral, são pacientes difíceis. Né? É. E pensando assim em intervenções, né? Porque não é o fator conhecimento nem acesso, né? Uhum. Então, assim, né? Essencialmente essa situação de, penso que estigma e dificuldade de Exatamente. entender a necessidade de tratar, quer dizer, entender não, aceitar tratamento, né? E aderir. Exatamente. Porque se ele tiver qualquer outro problema, ele vai procurar o dermatologista, o ortopedista, o cardiologista, né? Ele só não procura o psiquiatra. Né? E quando procura, esconde, né? Uhum. É verdade, é verdade. E abandona tratamento, né? Muito comum, né? Sim. Tá certo, tá Aí certo. 6 meses depois ele liga, tô tomando isso, o que você acha que eu faço? Olha, volta aqui, né? É verdade, é verdade. E aí, pessoal, alguma pergunta? Fiquem à vontade de aproveitar. Humberto aqui disponível para nós, né? Bom, aproveitando, no final do congresso de suicídio, né? Semana passada, eu acho que foi, né? Sábado retrasado, eu acho que foi, na verdade. Na verdade, sábado da semana anterior. Terminou dia 12. Isso, dia 12, né? Eu vi ali, acho que a penúltima aula ali foi com a professora Danuta, né? Uhum. E ela mostrou, assim, um material bem, assim, bem consistente, assim, de justamente tentar modificar, assim, penso em globalmente, né? Assim, para prevenção de suicídio, assim, eu fiquei bem impressionado, assim, com o tamanho, assim, do que está se planejando, né? Ela mostrou ali o material também, bem importante, né? Na verdade, existem algumas coisas que têm que ser ditas. As taxas de suicídio globais caíram. Uhum. Né? A previsão da OMS era que nós teríamos 1 milhão de suicídios em 2020, nós temos 800 mil suicídios. Então, em vários países, eles conseguiram reduzir as taxas de mortalidade por suicídio, com algumas exceções, e uma das exceções é o Brasil. No Brasil, Uhum. aumentou mais ou menos 20% aí nas últimas 2 décadas. Outra exceção são os Estados Unidos. Lá também as taxas de suicídio aumentaram. Mas grandes países como a Índia, a China conseguiram reduzir, vários países europeus conseguiram reduzir os números de Uhum. suicídios. Sim, sim. E pensando agora, assim, por exemplo, né, tem um efeito, assim, que essas catástrofes acabam tendo impacto de reduzir, né, números de suicídio, pelo menos mais imediato, né? Por exemplo, tipo 9 de setembro, aqueles furacões americanos, enfim, né? E a pandemia. Aqui na minha cidade, aqui em Santa Cruz, ela tem na região de origem alemã, né? Ela tem altas taxas de suicídio. Né? Então, aqui é mais ou menos 20 suicídios por 100 mil habitantes. Né? No estado é cerca de 10. Bastante, né? É bastante, né? E no Brasil, 5, mais ou menos. Então, aqui já é naturalmente, assim, por essa questão da origem alemã, o alemão mais fechado, mais difícil de buscar ajuda. Mas agora, nos meses de pandemia, eu estava falando com a moça que coordena esses dados, de 3 a 4 do que era registrado, se passou para 1, em média, nesses Bom, meses da pandemia, né? aí tem 2 questões importantes. Primeiro, os dados brasileiros. Né? Uhum. Estima-se uma subnotificação de 30%, mais ou menos. Uhum. Agora, essa subnotificação certamente vai variar de região para região. Em algumas regiões, os dados certamente são muito mais fidedignos do que em outras regiões brasileiras. O Brasil é um grande, né, continente, né? Então fica muito difícil você dizer realmente no Rio Grande do Sul é o dobro do Nordeste. Talvez sim, talvez não. A gente não, né, os dados brasileiros nem nos permitem afirmar isso com certeza. Uhum. Vou te dar um exemplo. Em Belo Horizonte, segundo o DataSul, seria 6 ou 7 suicídios para cada 100 mil. Há uns anos atrás, nós pegamos os dados de 2 anos do IML, que pega todos os suicídios da região metropolitana. A nossa taxa foi quase o dobro disso. Né? Uhum. Ou seja, tem uma diferença entre aquilo que o IML registra e o que o DataSUS registra. Sim. Então, assim, são dados que a gente, né, ainda não pode confiar nem um pouco. O Brasil é um dos únicos grandes países que não tem
notificação compulsória para tentativa de suicídio. Nós tem uma lei agora de fevereiro de 2018 obrigando a notificação compulsória, mas nós não tínhamos até então. Né? Outra questão é sobre a pandemia e os seus efeitos na taxa de suicídio. Durante um momento de, entre aspas, estresse, de catástrofe, em geral a sociedade está mais unida, em geral as taxas de suicídio caem, para depois isso aí começar a aumentar. Né? E a gente tem todos os ingredientes para imaginar que nós teremos nos meses e anos vindouros um aumento nas taxas de suicídio no Brasil e no resto do mundo. Né? Aumento de adoecimento mental, uso de álcool e outras substâncias. Nos Estados Unidos, a Nielsen fez um estudo mostrando que em março de 2020 vendeu-se 55% mais bebidas alcoólicas do que em março de 2019. Isso está acontecendo no mundo todo. Né? Sim. O álcool é uma droga lícita, então a gente tem um termômetro, né, rápido, né, do que está acontecendo, porque é, né, comércio. Junto com o álcool, certamente outras substâncias, né? Também com aumento de consumo. E a crise econômica, né, que tradicionalmente é associada a mais suicídio. Então a gente tem mais depressão, mais transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, álcool, etc., junto com uma crise econômica. Né? Sim, sim. Ainda acredito que não começaram a aparecer esse aumento dos casos, né? Ainda já temos 7 meses de pandemia, mas enfim, né? Até porque o último dado oficial que nós temos do Brasil é de 2 anos atrás, 2018. Né? Uhum. Então, por enquanto, a gente não sabe. Sim, sim. Tá bem. Semana passada, com a aula que foi com o Pedro Pan, né? A gente estava falando sobre estadiamento em doença mental, né? E só que mais focado para suicídio, né? E ele conseguiu mostrar alguns indicadores, assim, por alguns estudos lá, para conseguir detectar, assim, que está havendo essa transição, assim, para o paciente que vai fazer, que está com risco aumentado de suicídio, assim, um indicador tentando ser mais preciso, né? Porque a gente acaba vendo na crise, né? Normalmente, assim, quando o paciente aparece já em crise suicida, né? As ferramentas até de tecnologia seriam um fator assim para auxiliar nesse momento, né? Exato. Hoje, quer dizer, o julgamento é eminentemente clínico, né? Você está com o seu paciente ali na sua frente, você faz um julgamento clínico para né, dizer se existe um risco maior ou menor de suicídio, né? E nós sabemos que esse parâmetro ele tem uma sensibilidade e uma especificidade baixas, né? Então, na prática, acaba que a gente muitas vezes interna um paciente ou toma medidas mais drásticas para alguém que, na verdade, não precisaria tanto. Né? Melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Né? Mas o fato é que esse julgamento clínico ele tem baixa sensibilidade. Né? Tá bem, tá bem. Não sei se o pessoal, alguém quer se manifestar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Acabei aqui monopolizando aqui, fazendo mais perguntas, tirando minhas dúvidas, aproveitando o merda. Bom, acho que então a gente pode encerrar. Então, Humberto, te agradeço muito pela tua disponibilidade, prontamente aceitou e concordou assim como é que poderia ser viável isso, né? Com a gente aqui. Muito obrigado, foi muito interessante. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Estou à disposição, precisando de alguma coisa. Tá? Lamento ter ficado sem os 2 últimos slides. Eu ia passar um videozinho de um documentário meu, mas eu te mando. Tá bom, tá certo. Pessoal. Tá bom, te agradeço. Então tá certo. Então, tá. Muito obrigado. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.